Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo B2B, um podcast que é um oferecimento da Plumes em parceria com a Sharp. Eu sou Otávio Garbi e vou acompanhar vocês nesse episódio também, no qual a gente vai falar de gestão proativa de vendas, então como parar de ser um gestor que apaga incêndio. Mal acontece, né? Quase nunca acontece de o gestor ele ser aquela pessoa que tem que se envolver, microgerenciar e olhar tudo no detalhe, e se envolver com um caso que, na verdade, não sei se deveria ser bem assim. E para falar desse tema, a gente chamou um cara hoje muito legal, que é o Felipe Traina. Ele é CEO da Sales Time. Eu vou deixar ele dar um oi para vocês aí. Felipe, obrigado pelo seu tempo, ter topado esse papo com a gente aqui, viu? Muito bom, Otávio. Obrigado pelo convite, o pessoal que está nos assistindo aí também. Meu nome é Felipe Traina, eu sou CEO da Sales Time e a gente, como vai falar de um tema de gestão de vendas, então eu faço isso no dia a dia. Sales Time é uma empresa de aceleração comercial, onde a gente ajuda empresas B2B a justamente construir, né, toda essa área de gestão comercial ali, estruturar todo o departamento, processo, metodologias. E a gente tem um braço de terceirização onde a gente coloca a mão na massa, então acho que a gente tem muita experiência ali para poder compartilhar sobre esse tema aí com vocês. Espero que vocês gostem. Muito bom. E ele é um tema um pouco. Ele é mais complexo do que parece, e existem opiniões bastante divididas sobre isso, né, Felipe? Tem a galera que é do Sim, time. Não, o gestor não pode se envolver, tem que ficar completamente fora e não tocar e só olhar para números. E tem a galera também do, não, bem normal, em áreas comerciais a gente tem um gestor mais presente, que tem que se envolver, que tem que dar toques, fazer algumas cobranças, e é uma exato. linha bastante tênue. Então, a minha primeira pergunta já vai começar por aí, né? O que a gente pode concluir de uma área comercial? É normal a gente ter uma área comercial, um gestor que com recorrência ele tem que cobrar follow-up, ficar entrando em negociação com frequência, ficar fazendo revisão de proposta e detalhes disso. O que você acha? Agora você trouxe um ponto importante, né? É dividido esse tema do que é o certo e o que é o errado, né? Mas o que eu tenho percebido no mercado que eu acredito que seja o caminho correto? Depende do momento da sua empresa. Porque se você é uma empresa pequena, se é o gestor de uma única pessoa, é mais natural você se envolver mais no processo, participar junto da venda, junto com aquela pessoa, porque você está construindo a área. Então não tem como, vou ficar sentado aqui. Você nem tem tanta demanda só de gestão para isso, né? Então é mais natural nesse caso. Agora, quando você tem uma empresa um pouco mais estruturada, já com 3, 4, 5, 10 vendedores, você vai começar a sentir, né? Você participar mais da operação do que de fato fazer a gestão. Então, nesse tipo de situação, se você participa, talvez você tenha ali falhas um pouco no seu processo, na cultura até mesmo de desenvolvimento, né, do seu time. Porque o que eu acredito é que quando você está nesse momento, né, com um time mais robusto e você ainda assim executa a função que o seu vendedor deveria fazer, você provavelmente seja um gestor inexperiente ou um gestor de primeira viagem, né? E às vezes você vai até achar que é o máximo, né? Pô, o time todo depende de mim para fechar uma venda, para poder ficar no trilho. Só que, na verdade, quando a gente começa a analisar, ali, você acaba sendo uma pedra no caminho do crescimento da sua empresa, né? Porque você vai acabar sendo o fator limitante ali para poder crescer. E, inclusive, tem um livro que eu estava lendo recentemente, que é o Pipeline de Liderança. Não sei se você já leu, conhece. Ele praticamente fala das camadas, né, de liderança dentro de uma empresa. E um ponto interessante que ele cita lá é que a primeira camada de liderança é você se autogerenciar. Então, uma pessoa que está na camada de gestão, ela já está na segunda camada de liderança, que ela está gerenciando outras pessoas. E um dos papéis dela é justamente ensinar a outra pessoa a se autogerenciar para que ela de fato consiga depois ir crescendo. Então, quando você está executando por ele, você não está ensinando essa pessoa a se autogerenciar e sim ficar dependente de você. Então, por isso que eu gosto de falar, cara, depende do momento. Se está numa empresa pequena, ok. Numa empresa com um pouco mais de estrutura, isso vai acabar sendo um problema para você. Boa. É engraçado que tem caso que a gente já entrevistou uma pessoa para um papel numa empresa que estava contratando a primeira pessoa comercial ali de uma empresa que queria crescer, prosperar, multiplicar e tal.
E essa pessoa não queria se envolver operacionalmente. Falou, não, na verdade eu sou gestor, não vou dar espaço para trás. Se tiver uma pessoa contratada aí sim, porque eu vou ficar na cadeira de gestão. Eu falei, cara, eu não sei se é um momento muito certo para você querer sentar na cadeira de gestor agora. Então isso rola um pouco também, né? Também. Tem esse lado, às vezes, um pouco do ego, né, da pessoa, depois que ela tá num time maior, ela fala, cara, vou me recusar a descer um pouco, porque isso vai parecer que eu tô saindo do pedestal lá de eu sou o líder, eu sou foda. Só Sim, que você tem que entender o momento, cara. sim. Se necessário se for necessário você entrar numa reunião para vender, porque o seu time é menor, ou até mesmo porque você está ensinando o teu vendedor a fazer da forma correta, tudo bem. Uhum, uhum, Pode acontecer isso virar uma tendência, né? Todo dia eu entro porque o cara não consegue vender e eu vou lá e cubro uhum. o que ele não está fazendo corretamente, né? Boa. E você tocou num ponto aí interessante de quando o gestor ele tem que colocar a mão na massa e entrar em cena para salvar o mês. Espera aí, deixa com o pai aqui que eu vou organizar tudo para a gente conseguir encher a barrinha aqui. Se eu faço isso, e eu sei que isso acontece muito, que mensagem, o que ele está ensinando ali para o time, basicamente? Quais são as consequências disso, né? Então, eu já penso que ele não está ensinando nesse momento, né? Pelo contrário, Tá bom. ele tá fazendo um time virar dependente dele, né? Aham, E é um pouco da resposta que eu trouxe na primeira pergunta. Geralmente quem faz isso ou é o gestor inexperiente, né, o cara de primeira viagem, muitas vezes aquele vendedor bom que acabou ganhando a oportunidade de ser um vendedor, um gestor, só que ele não sabe ensinar as pessoas, mas ele sabe vender. E uhum, quando a corda aperta, a primeira coisa que ele pensa é, cara, eu preciso eu assumir a bucha e eu fazer aquilo acontecer. E quando eu faço isso, mais uma vez, eu não estou desenvolvendo o meu time. É que nem aquela criança mimada que ela vai para a escola e qualquer tipo de problema que ela tem, ela está acostumada a chamar o irmão mais velho para resolver. Então ela boa. nunca amadurece, ela nunca toma a frente ali e não cria responsabilidade para fazer aquilo acontecer. Então, por um momento, né, se você está numa empresa menor e às vezes você precisa atingir o resultado, cara, tudo bem, uma vez ou outra você salvar ali. Só que se você não tiver na sua cabeça um processo de desenvolvimento do time, isso sempre vai ser rotina no mês, no fechamento do mês. E o seu time nunca vai ter responsabilidade. E um ponto que é muito importante para o gestor, que é importante ele entender que errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, não é Tá. porque a pessoa está errando que você precisa assumir o papel dela e começar a fazer por ela. Porque primeiro você está deixando ela dependente e segundo você está criando uma barreira dela testar, dela tentar, porque ela fica com medo de errar. Poxa, vou errar, o cara vai assumir, isso vai custar meu emprego. E isso acaba criando uma cultura errada ali por um time de alta performance. Então, é importante você dar essa liberdade para as pessoas, mas em contrapartida, fornecer treinamentos, fazer o acompanhamento e dar autonomia para a pessoa executar aquilo que ela aprendeu e corrigindo ali a rota para ela conseguir chegar no resultado que você quer, né? Muito bom. Só para a gente definir uma linha clara que separa um gestor que está fazendo um bom papel de gestor ali e conseguindo traçar um plano de desenvolvimento para o time, conseguindo fazer com que o time tenha mais autonomia, atingindo bons resultados. E do outro lado, né, do outro lado da linha, um gestor que está mais no papel de bombeiro, de peraí, se precisar, eu apareço aqui para apagar um incêndio, para corrigir, se deu alguma cagada, me chama aqui que eu vou te ajudar, ou mesmo para tentar salvar o resultado do mês. O que separa esses dois perfis, principalmente assim, na sua cabeça, Felipe? Legal. Eu acho que o primeiro passo que separa é um fator ali de se reconhecer, entender que, cara, eu estou numa função onde eu preciso dominar a gestão de pessoas, processos, os stakeholders ali, né, o que Uhum, seria o dono da empresa ou um diretor da área, e não executar o trabalho por eles. O cara que está nesse momento de ser um bombeiro, ele está muito com esse mindset, eu preciso fazer para conseguir o meu resultado. uhum, Enquanto a outra pessoa, ela já tem essa cabeça que eu preciso desenvolver as pessoas e criar caminhos mais fáceis para que a gente consiga passar desse resultado. uhum. Eu acho que esse é o primeiro ponto que separa esses dois, né? E quando a gente pensa na prática, cara, não é tão difícil.
É mais uma falta de disciplina, muitas vezes, do gestor ali de conseguir executar o que ele precisa, né? Tá? E eu gosto sempre de trazer para esse gestor que é o bombeiro hoje, porque é difícil, às vezes, o cara que está acostumado a botar a mão na massa, executar, largar o osso, né? Cara, não é mais Sim. você agora. Então, comece introduzindo, põe ali uma reunião semanal de acompanhamento com o seu time, a gente chama isso de reunião de one-on-one, né? Um a um, para você avaliar quais são os indicadores de performance do seu time de vendas, se é o vendedor, se é o SDR, PDR, você vai pegar os indicadores ali que são importantes para a sua área. Quais são os principais desafios que essa pessoa está enfrentando? Quais são as objeções que estão surgindo no dia a dia? Os motivos de perda ali no seu CRM? E dá um direcionamento para esse cara. Faz isso semanalmente. Isso já vai começar a trazer para você uma carga de informações que você vai conseguir ter direcionamentos do que você precisa melhorar dentro do seu processo. Legal, se o meu time não está conseguindo lidar com a objeção mais comum, que é o de preço, o cara está achando que está caro o produto, e aí, o que você vai fazer? Você precisa fazer um treinamento para esse time, você precisa documentar como que ele responde, você precisa rever a sua proposta comercial para entender se a sua proposta está gerando o valor necessário para a pessoa não brigar por preço no final. Então isso já vai te dar trabalho para a próxima semana. Aí depois você vai fazer mais uma reunião com o time. Qual que é o teu objetivo? Ir corrigindo esses pontos falhos, consequentemente você vai tornando o time mais independente de você e você vai criando os seus processos. Depois você pode subir um pouco o nível. Legal, agora eu vou começar a aplicar alguns rituais aqui antes dessa reunião semanal. Um deles que a gente chama de call review e meeting review, que nada mais é do que você ouvir as ligações do seu time e assistir as demonstrações, as apresentações de proposta, para você conseguir coletar informações. De onde o seu time está errando? Porque uma coisa é você chegar numa reunião semanal e perguntar, Otávio, qual que é a sua dificuldade? E outra coisa é falar, Otávio, eu assisti a tua ligação, a tua gravação com o lead tal, aconteceu isso e esse é Uhum. o direcionamento. Então aí você começa a deixar mais rico essa conversa ali semanal. E também acrescentar o que a gente chama ali de pipeline review, que é você fazer uma revisão do CRM para também você entender se o time está seguindo o processo, está preenchendo os campos corretamente, se está faltando informação que você talvez deva criar novos campos, ou fazer alguma trava, ou automatizar alguma coisa para dar mais autonomia para o seu time. Quando você faz isso, você sai daquele modelo de ser um bombeiro e você começa, então, a ser um gestor de verdade, né? Então, essa seria a forma de separar esses dois, né? Muito bom. Cara, você sabe que você falando isso me lembra em 2017, a gente contratou o primeiro vendedor da Plumes, porque até então eu vendia. Legal. E funcionava. Tipo, dava certo, tal. Beleza, tava rolando, a gente tava crescendo bem. E aí veio uma pessoa. E eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque para mim era muito pouco nítido por que funcionava. Porque basicamente assim, beleza, eu tinha lá meu ritualzinho, eu sabia abrir, eu gerava conexão da minha forma, conquista de confiança da minha forma, com o meu jeitão. Eu fazia o discovery que funcionava, fazia uma demo e negociava. Ok, tinha uma taxa de conversão bem legal. Mas aí quando chegou uma pessoa, eu falei assim, nossa, não é tão simples assim esse negócio de método e tangibilizar o que está funcionando para falar, não, calma, eu vou te explicar aqui de forma tangível e claríssima quais são os tópicos que você precisa para começar. E na prática, eu fui tão mal nessa rampagem dele, que era um cara muito competente, depois ele prosperou muito na Plumes, inclusive é o Vini, a gente tem uma super consideração por ele. Legal. Mas, cara, eu tive muita dificuldade, ele teve que basicamente começar a reproduzir, aprender sozinho, me observando. Por sorte, na época era presencial, que ele conseguia ouvir a Conseguiu se postura, os espelhar, né? jargões, a negociação, o contorno de objeções, ele começou a reproduzir e começou a rolar. Mas era muito engraçado, porque o Matheus, que era o nosso CEO, né, ainda é o CEO da Plumes, ele me zoava, falando, cara, você está criando clones. Tipo, que engraçado isso, tipo, é todo mundo igual tal. Mas eu vejo Uhum. muito isso que você falou. Eu não. Para mim, isso estava sendo um desafio muito grande. Só depois eu comecei a conseguir entender método para conseguir replicar isso no nível que, beleza, a gente escalou a área, foi para outro patamar. Mas ali no começo era, cara, senta do lado, escuta e copia. Era o que a gente tinha em mão, sabe? E aí você depende muito de ter uma figura ali que é a pessoa que
se encaixa nesse modelo, né? Porque funciona. Você deu muita sorte de pegar uma pessoa que, cara, conseguiu se espelhar em você e fazer acontecer. Mas tem muitas pessoas ali que, se você não passar o caminho beabá, como é que precisa ser feito e acompanhar e cobrar, a pessoa não performaria, né? Daí é onde você começaria a ter problemas, né? Exato. E, cara, querendo ou não, o tempo que sobrava, eu tinha uma fama, assim, até 2, 3 pessoas no time, de ter uma agenda impossível. E olha que merda de fama. Tipo, eu tenho um gestor e muita gente reclama disso, né? Muita gente tá Sim, ouvindo, provavelmente sente isso. Ah, não, a agenda do meu chefe é a coisa mais entupida. É horrível essa sensação. Tipo, eu entendi, ele é meu líder, ele tá aqui para me representar, me desenvolver, e basicamente é impossível conversar com ele. Ele entra não na tem chamada e tempo não para mim. consegue nem. Não presta nem atenção no que eu tô falando. E assim, já entra, cara, tudo bem, tem 8 minutos aqui, porque tem um contrato que vai ser o maior da história, eu preciso correr, não posso dar atenção para você. Ué, eu tô aqui reproduzindo exatamente o seu processo da sua área, como é que você não tem tempo para mim? Exatamente. Então, isso começa a gerar mais problemas, né? Porque a pessoa acaba ficando com medo, às vezes, de pedir agenda, porque ela se coloca num papel, tipo, eu vou incomodar o Otávio se eu pedir uma agenda Sim, para ele. E ela começa muitas vezes a tentar fazer as coisas por conta própria, sim. e é onde começa muitas vezes a errar, né? E aí, se o Otávio não tem tempo nem para analisar o que ela está fazendo, fazer essas revisões semanais, o que acontece é que chega no final do mês, o Otávio fala, cara, pô, você não tá batendo a meta, não tá dando certo, e muitas vezes fala que o problema é a pessoa e quer mandar a pessoa embora. Sendo que existe todo um processo de construção ali, né? Exato, cara. Tipo, esse negócio de. E até que é bem aceito isso em vendas. Tipo, eu já escutei de muita gente assim, cara, peixe que sabe nadar é só tacar no aquário. Beleza, tá bom, eu entendo isso. Eu sei que tem muita pessoa que se vira bem. Por exemplo, essa pessoa que eu contratei, que foi o Vini, se virou muito bem, mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente, como gestor, tem uma bela de uma responsabilidade de oferecer, tipo, um onboard bem feito e disposição de tempo. E isso tem até relação com a minha próxima pergunta, tá? Que a gente, voltando para o tema aqui, se o gestor ele não pode resolver tudo, ele não tem que ter os tentáculos dele em tudo de salvar o mês e, enfim, apagar os incêndios, onde que faz sentido realmente ele estar muito presente no dia a dia, né? O que ele foca, então? Perfeito. Vou até aproveitar um gancho desse último termo que você falou, né? O peixe que sabe nadar, você pode jogar no aquário, foi isso que você Aham. falou, né? Quando eu não tinha sales também, eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software, Sim. e na época eu era muito técnico, cara, nem sabia vender nada, eu programava, né? E aí o que aconteceu foi que a gente precisava vender nessa empresa, e aí o dono da empresa na época também não tinha muita expertise em vendas. Cara, vamos contratar um vendedor bom de mercado. Aham. O que ele fez é pegar um cara lá que morava em São Paulo, na época a gente morava em Bauru. O cara ganhava lá seus 20 pila em São Paulo, trabalhando com vendas, conseguiu convidar o cara para ir para Bauru e falou: ó, cara, você tem que vender esse produto aqui, vai lá e se vira. Sim. Bem nessa ideia que você falou, cara, já é uma pessoa formada, ganha bem, então o cara vai chegar aqui e vai resolver tudo. Resumo da história, assim, o cara ficou 6 meses ainda por muita insistência e não conseguiu fazer uma venda, Olha isso. porque o problema não era ele. Aham. Porque o que acontece? Você pega muitas vezes um cara que está fora da tua área ali, que já está num processo bem desenhado, e ele vem para uma empresa onde não existe processo, ele se perde. E aí, o que que eu faço agora? Porque não foi ele que construiu o processo muitas vezes. Ele é um Sim. cara bom em performar em cima de um processo já existente, né? Sim. E muitas vezes você acaba perdendo dinheiro, tempo, para os dois lados, né, nesse tipo de situação. Muito bom, cara. E muita gente E errou nisso, né? Essa história que você contou é uma história relativamente comum, né? é comum, porque você está num. A gente não aprende a vender, né? Quando você vai para uma faculdade, você começa um negócio, muitas vezes você é técnico, você sabe executar o teu trabalho. E Exato. muitas dessas coisas você aprende, às vezes, quebrando a cara. Exato. Então, é normal. Mas ainda bem que hoje existe, né? Tecnologia, podcasts como esse, que, de certa forma, dá um pouquinho de conhecimento para as pessoas errarem menos, né? Mas ainda assim erra, cara. Tem gente ainda que não conhece CRM. Exatamente. E tem uma coisa aí, né? Que eu gostei muito que você falou aqui. Eu acredito muito nisso. As pessoas tratam venda como se ela fosse independente de demais fatores. Então, por exemplo, tá, essa pessoa ela manda muito bem, então se eu colocar ela em qualquer cenário, com qualquer produto, ela vai destruir de vender. E eu acho isso muito errado, porque se a pessoa ela manda muito bem numa empresa em vendas, ela destrói,
eu tenho certeza que o nível de conhecimento técnico que ela tem naquela solução, o que ela faz, para quem ela faz, deve ser muito bom. Eu tenho certeza também que ela tem um processo bem estruturado e que ela tem suporte das áreas necessárias para que o processo flua. Ela consegue retornos rápidos, ela tem uma empresa que pensa e se preocupa com vendas, para que vendas, porque assim, tem empresa que parece que é anti-venda, né? Incrível, assim, tem empresa que, não, solicitar uma alteração jurídica é 3 semanas. Cara, como é que a sua empresa demora 1 mês para retornar para o seu vendedor sobre uma alteração num contrato para fechar uma venda, sabe? Mas, enfim, voltando, eu acredito muito nisso de também que sem estrutura não vai rolar. E aí, quantos casos, né, a gente não vê de, trouxe um vendedorzão, não rolou bem, mas uma pessoa que foi criada dentro de casa, que se aprofundou tecnicamente naquilo que a gente faz, no que a gente resolve e como. Ela nem fala tão bem, ela nem é um showman, mas ela tem uma maestria, uma didática e um conhecimento Exato, absurdo. E aí, máquina de assinar contrato, né? exato. Hoje a gente prefere muito mais pegar alguém no mercado que tem um bom comportamento, que não sabe exatamente a técnica de vendas, mas está ali pronto para trabalhar, se esforçar, do que pegar muitas vezes as pessoas que já estão formadas, assim, uma cabeça mais enviesada, porque a gente percebeu que a diferença acaba sendo grande, né? A pessoa Legal. acaba performando melhor. A não ser que seja uma pessoa, por exemplo, vou pegar o cara do meu concorrente que vende a mesma coisa que o discurso às vezes é o mesmo, isso acaba ajudando, mas não é o que acontece na maioria das vezes. E aí, voltando para a tua pergunta, Sim, Otávio, você perguntou, né? sim. Se o O que gestor, ele faz o não, gestor, né? se o cara não pode estar no dia a dia ali, o que ele vai fazer, né? E só dando mais um reforço, não quer dizer que a pessoa não pode estar na linha de frente. Então, Certo. ela não pode ser a atividade principal ou boa parte da agenda dela. Eu acho que a maior parte da agenda dessa pessoa tem que estar ali olhando métricas do time. Então, ele tem que saber, inclusive, quais métricas analisar. A gente pode até citar algumas aqui, porque muitos gestores às vezes fica, eu gosto de falar, achando pelo em ovo, né? O cara coloca um monte de coisa lá e nem ele sabe para que serve, né? Então dá mais trabalho para o time de TI, às vezes, ou o cara ali que vai fazer o dashboard montado, do que de fato ele fazer alguma coisa A para o gente time. vendia CRM e aparecia aquela assim, não, eu preciso de 36 gráficos. A gente, cara, qual que é a chance? Tipo, por que você vai usar isso? Enfim, E mas... o que você faz com isso no dia a dia? Então, na maioria É, das vezes, nada, só olha. é. Então, analisar métricas, porque a métrica, eu gosto de falar que ela é o painel do seu avião ali, né? Você sabe se ele está estável, subindo ou descendo através dos números, né? Uhum. Através dos números, você vai, então, analisar quais são os gaps de performance. Pô, se eu tô com a minha taxa de conversão tá baixa, eu preciso entender se ela tá baixa porque a gente está com um volume baixo de oportunidades ou porque o meu time não está sendo eficiente ali na parte de fechamento de vendas. Se eu tô com ali o ciclo de vendas muito longo, por que isso está acontecendo? Será que eu estou falando com o lead errado, estou ficando em banho-maria ali, ou o meu time não está conseguindo antecipar as objeções, tentar fechar durante as calls? Então, você vai conseguir entender onde é que está o gap. Através do gap, o que você precisa fazer? Preparar treinamentos. Boa. Então, se o problema é taxa de conversão por falta de lidar com objeções, cara, treinamento de objeção. Aí você Uhum. pode fazer tanto um treinamento mais didático, ó, o que é a objeção X, como é que você resolve, e um treinamento mais prático, que é o que a gente chama de role play, né, que são as simulações. Vamos lá, Uhum. Otávio, esse é o perfil do cliente, eu vou ser o cliente, você vai ser o vendedor, e você vai tentar aplicar aquilo que eu te ensinei. E a gente Sim. vai estressar bastante isso para você conseguir passar por essa barreira. Uhum. Então, eu acredito que inclusive essa parte do treinamento é um dos principais pontos que o gestor precisa gastar energia, porque é onde eu começo a me tornar menos, eu consigo ser menos, criar um time menos dependente, né? E mais um Bom. time independente e responsável. Participando de reuniões de vendas estratégicas, Tá. por isso que eu falei, não quer dizer que você nunca vai estar ali presente nas reuniões, mas participe às vezes de uma reunião que a tua figura ali vai gerar um peso maior. E não necessariamente você precisa ser a pessoa que vai apresentar, vai negociar. Você só vai estar ali. Então, marcar a tua presença, caso você possa participar de alguma forma ali, que não tire a autoridade do seu vendedor, aí Boa. você participa. Esse é um outro erro comum também. Está numa Total. reunião, Chegou o diretor. Cala a boca, vendedor. E aí, do nada, tipo, exatamente. subiu... Você vai isso virar rola muito, né? um escrivão ali, você vai escrever tudo que eu falo e Exato. não é assim que funciona.
Então Sim, você tem que dar essa autonomia e é mais uma questão de figura mesmo, de você aparecer ali. E buscando recursos para o time. Então, eu acredito que o gestor ele tem que muitas vezes, poxa, ir lá brigar na diretoria porque ele precisa de um CRM, ele precisa de uma ferramenta que vai ajudar a transcrever as causas, vai ajudar ele a ter mais gestão, algum caminho para gerar mais leads. Então, ele tem que, a todo momento, que é onde eu mencionei lá atrás, que é gerenciar os stakeholders dos projetos, né, que são os donos ali, quem financia, para você mostrar, cara, se você me trazer essa estrutura, eu vou te trazer esse resultado. Então, preciso ir balanceando isso. Só que acontece, se você não tiver métricas, ações que você está fazendo no dia a dia para provar que você precisa dessa estrutura, é onde muitas vezes o gestor tem que sobreviver ali, em alguns casos, tá trabalhando com planilha. Não tem verba para contratar um CRM porque ele não conseguiu provar o porquê que ele precisa de um CRM. muito bom. Então, eu acho que esses pontos são os pontos onde o gestor ele precisa concentrar a maior parte da energia dele, né? Bom, muito bom. Cara, excelente, muito, muito legal. Eu sou um pouquinho suspeito para falar sobre número aplicado a vendas, porque eu trabalhei 10 anos com CRM, mais especificamente na Plumes, né? Nessa parte de gestão de processo comercial, orquestração de oportunidade, gestão de carteira e, claro, tudo orientado a número. E agora na Sharp a gente está trabalhando com algo muito parecido com o que você falou de roleplay, que é feito por AI. Então, Legal. AI está fazendo roleplays e está dando feedback extremamente precisos. Enfim, a gente está nessa frente. Então, concordo 100%, não tem, Bacana. tem nem nada tirar nem pôr. Mas, cara, que legal, papo muito bom, né? A gente está quase chegando aqui no nosso tempo. Então, eu queria aproveitar primeiro, para você que chegou até aqui, se inscreve, a gente publica conteúdos muito legais com frequência, igual hoje foi com o Felipe. Então, clica aí no sininho. E, claro, além de agradecer a você que nos acompanhou, Felipe, também queria deixar um muito obrigado pelo seu tempo. Cara, foi muito legal, bate-papo descontraído, mas bem recheado de conteúdo. Certamente vão ter outros aí. Obrigado por ter parado um pouquinho para trocar essa ideia com a gente, tá? Imagina, eu que agradeço, tá? Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui. Estamos juntos, a gente se vê no próximo conteúdo. Felipe, obrigado. Valeu, gente. Até mais.